Alô amigos, tudo bem? Aqui Lauro Arraes. Estamos aqui para mais uma vez dar continuidade ao ciclo de mini 12 aulas como eu havia prometido. Essa é a terceira mini aula e a gente vai começar assim que eu agradecer primeiro a você que tem assistido a todas essas mini aulas, tem compartilhado, tem comentado, tem curtido, tem feito com que a postagem das mini aulas fiquem sempre lá em cima, tá bom? Então continua, se gostou, comenta, se gostou, curte e se gostou ainda mais, compartilha para que mais pessoas possam ter acesso a uma informação de boa qualidade. Tudo bem? Bom, dito isso, a gente vai recapitular um pouco da aula anterior, ou das duas primeiras aulas, né? A gente abordou bastante sobre os meridianos, sobre esse funcionamento desse dispositivo que o nosso organismo tem para liberar as energias através deles e abastecer plenamente os nossos órgãos internos, principalmente, tá? São 10 órgãos internos, como a gente falou, 10 órgãos nobres, e esses órgãos são responsáveis por manter o bom funcionamento do nosso corpo como um todo, seja na parte física, fisiológica, emocional, enfim, tá bom? Na aula anterior, na segunda mini aula, a deixa dessa segunda mini aula, que vai servir de trampolim para essa terceira mini aula, é o seguinte: como a gente havia abordado, nós vamos comentar nessas mini aulas, principalmente desde a parte da fecundação. Mais uma vez, repito, nós não vamos falar nada antes disso, ou muito pouca coisa. A partir da fecundação, a criança já vai estar começando a ser gerada, começando a ser formada dentro do ventre da sua mãe, né? Então foi isso que foi abordado basicamente na aula anterior e que serve de pontapé inicial para essa terceira mini aula aqui com o Lauro Arraes. Tudo bem? Bom, dito isso, a partir desse momento da fecundação, a criança passa a receber toda aquela carga emocional que a mãe recebe diante das circunstâncias que ela vem envolvida no seu cotidiano, tá bom? Então, tenta entender. Um ambiente salutar, um ambiente saudável, a criança vai ser gerada da mesma forma, porque são as emoções da mãe que ela vai receber. Então, se o ambiente é saudável, se há um bom relacionamento entre os cônjuges, entre pai, entre mãe, né? Se essa mãe também foi envolvida na sua geração, ou na gestação da sua mãe, se ela teve um envolvimento bom também, o reflexo para o filho será também, com absoluta certeza, excelente. Caso tenha acontecido algum problema na gestação, essa mãe também não terá um bom relacionamento. Isso são acompanhamentos que a gente faz constantemente no que diz respeito à saúde das pessoas. Haja visto que, mais uma vez, no ambiente saudável, a criança tende a ter uma gestação muito interessante e que possivelmente a acompanhará no decorrer de toda a sua vida, no decorrer de todas aquelas decisões que ela vai tomar, isso no decorrer da sua vida, tá? Mais uma vez repito, para que isso aconteça, a mãe também, por sua vez, quando foi gerada, deveria também ter recebido boas vibrações, boas energias no âmbito familiar dela. Tá compreendido até aí? Espero que sim. Feito esse preâmbulo e dito toda essa coisa relacionada à gestação, que é muito mais do que isso, obviamente, mas são mini aulas, então a gente vai abordar o mais direto possível
todas essas 12 mini aulas, ok? Bom, no âmbito em que a mulher, quando está grávida, não recebe do esposo, por exemplo, do marido ou do seu parceiro, tratamento adequado para que ela possa ter uma gravidez tranquila, possivelmente o filho ou a filha que esteja dentro do seu ventre irá receber essas cargas emocionais, repito. Então, a partir daquele momento em que a criança nasce, né? Então, já passa a ter um certo desajuste no decorrer da sua vida, ok? Então, um ambiente saudável, gestação saudável, consequentemente, filhos saudáveis. Obviamente que isso é uma informação a rigor, obviamente que todo tipo de abordagem que um terapeuta venha a fazer requer uma aproximação muito grande do terapeuta e da pessoa. Haja visto que cada pessoa carrega consigo determinado tipo de informação, determinado tipo de personalidade, né? Então, cada pessoa reage de maneira diferente às formas ou às maneiras como o mundo se apresenta para si, tá bom? Então, a rigor, o que acontece é um desajuste quando essa gestação não é uma gestação tranquila. Isso a rigor, mas requer realmente que a gente passe a ter um apanhado de informações de cada pessoa realmente bem maior. A abordagem que eu trago para vocês é na visão do meu trabalho como massoterapeuta. Nessa visão, como falei na primeira mini aula, o toque permite que realmente a gente tenha uma certa sensibilidade, tanto tátil como essa na interação com a outra pessoa. Essa no momento em que há o toque do terapeuta ou do massoterapeuta no cliente, são passadas informações muito interessantes, muito preciosas, que levam, geralmente, a uma abordagem preliminar ou uma abordagem no decorrer de todo o procedimento, que leva a gente a acreditar, a ter certeza do que vai se falar naquele momento e no que a gente também está propondo a falar nessas mini aulas, tá bom? Como eu havia falado anteriormente também na segunda aula, eu ia trazer hoje uma ilustração de algumas coisas que hoje eu falaria, porém eu achei interessante vir mais uma vez aqui e deixar esclarecido um pouco mais nisso que diz respeito à carga emocional que cada pessoa recebe quando está na gestação. É muito importante essa fase, é muito importante que as pessoas do convívio afetivo, marido e mulher, esposo e esposa, saibam que o relacionamento deles é crucial para um bom desenvolvimento desse feto, para um bom desenvolvimento da gestação e um bom desenvolvimento da criança, principalmente naquela infância que vai do 0 aos 7, como a gente havia falado, que é exatamente quando a mãe recebe e passa todo tipo de emoção e sensação para a criança. Então, futuramente, você, na sua fase mais madura, vai estar tomando decisões que podem, com absoluta margem de acerto, uma margem até grande, você pode, quando vir até algum problema na sua fase adulta, estar
intimamente relacionado a esse primeiro período, no qual o relacionamento entre mãe e filho, ou mãe e filha, foi ou bom ou não foi tão bom. Ou foi um relacionamento bem ajustado entre a relação pai e mãe, ou não. Então é muito importante. Você não tem como realmente voltar atrás. Eu cometi muitos erros, minha esposa cometeu muitos erros, as pessoas em geral cometem os seus erros, se é que a gente pode falar que isso é um erro, porque você não pode carregar culpas daquilo que você não sabia, daquilo que você estava condicionado apenas naquele momento. Isso fez parte da sua história até ali. Então, a cada momento que passa, a gente age de uma maneira que tem a informação. Então, não tem como você voltar atrás depois e corrigir esses erros. O que a gente pode fazer é voltar atrás em qualquer situação. Chama a pessoa, chama o filho ou chama qualquer pessoa que você tenha determinada desavença, enfim. Conversa com a pessoa, se possível, se não, também não há essa necessidade. E passa a perdoar e libera a pessoa para que ela possa seguir a vida de maneira mais tranquila, principalmente você que vai liberar. Porque enquanto você volta àquela história, volta àquela sensação, volta àquela mágoa, né? Então você volta novamente a sofrer. Isso falo de modo geral, relacionado aos filhos. Mais uma vez falo, ninguém tem culpa de nada. As tomadas de decisões que a gente tem é diante da base de conhecimento que cada um carrega, ok? Então não existe culpa para isso, né? Mas depois de você amealhar uma certa gama de conhecimentos, e a internet é muito bacana para isso, muito interessante, para que a gente possa compartilhar alguns conhecimentos, é show de bola, realmente. Então, passe a buscar um pouco mais de conhecimento ligados a todas essas informações que a gente está passando através dessas mini aulas, tá bom? Eu espero que eu tenha me feito ser compreendido. Espero que você de coração também esteja recebendo de bom grado esse trabalho que a gente está mostrando agora. É um trabalho de doação, é um trabalho daquilo tudo o que a gente recebe de graça. E tem mais que a obrigação também de passar de graça. Isso a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Então, papai, então, mamãe, principalmente você que hoje está gestante, ou se conhece alguém que esteja gestante, né? Leva uma informação bacana, né? Obviamente que a gente não vai conseguir mudar o curso da história de ninguém, nós não conseguimos mudar sequer a nossa história, a gente aceita a nossa história. Aceitando a nossa história, a gente vai estar dando um passo muito grande para transformar a nossa vida. Mudar realmente é difícil. Acredito eu, a gente não vai conseguir. Como bem diz um grande amigo meu, me deu um exemplo sensacional, e hoje eu carrego sempre esse exemplo e dou esse exemplo para as pessoas quando a gente está participando de alguma roda de conversa, quando a gente está participando de alguma apresentação, enfim, em qualquer tipo de conversa onde é necessário, eu dou sempre esse exemplo também, o qual eu aprendi com esse grande amigo. Jesus Cristo, que é a coisa mais sublime, que é o maior exemplo de moral e ética, espiritualidade que nós ocidentais temos notícias,
ele perdoou o seu traidor, né? Então, quem somos nós também para não agirmos de maneira um pouco parecida, né? Ele veio para realmente transformar isso tudo, né? Ama o próximo como a ti mesmo. Ama o próximo como a ti mesmo. Se eu te disser que isso é fácil, realmente não é. Mas a gente precisa dar o primeiro passo. Difícil é, mas não é impossível. Não é impossível. Jesus Cristo, quando perdoou Judas, deu um exemplo mais perfeito e mais sublime que a gente pode imaginar. Não é verdade? Então essa era a informação que eu gostaria de passar hoje para você. Não se sinta culpado por absolutamente nada. Preocupe-se o mínimo possível. Preocupe-se apenas aquilo que a gente... as coisas do dia a dia mesmo, né? As coisas mais comuns, as tarefas diárias, tá? Mas não é uma preocupação exagerada, é uma preocupação que vai te deixar ansioso, que vai te deixar apreensivo, tá certo? Voltando um pouco para esse exemplo que eu dei de Jesus Cristo, né? As coisas estão no devido lugar, cada coisa está no seu devido lugar. Ele talvez tenha sido a única pessoa que realmente poderia ter mudado a sua história, mas ele aceitou a sua história. E cada um está fazendo o que está determinado a fazer. A história de Jesus Cristo era essa, a história de Judas era a de trair Jesus. E mesmo ele sabendo disso, mesmo tendo plena convicção e certeza, como diz a história, ele aceitou o seu destino e foi crucificado, como a gente sabe do desenvolvimento e do desenrolar da história toda. Então, nem o próprio Cristo seria essa figura sublime, espiritual, tão perfeita. E a história talvez fosse contada de outra maneira se não existisse a figura de Judas. E Jesus o perdoou. Isso é o que é mais maravilhoso nessa história toda, que é a história mais linda que pode ser contada. Se você acredita ou não, pouco importa. Mas é assim que a gente aprendeu e é uma história fantástica, uma história de perdão. Então, quem somos nós, mais uma vez, para não tentarmos incutir isso na nossa vida diária? Tá certo? Então, ama o próximo como a ti mesmo. Esse é o recado de hoje. Não se culpe e não se preocupe. Tudo está no devido lugar. Tá bom? Te convido para entrar na Web Rádio Holística Brasil, lauroarrais.com.br, e em breve o programa O Pescador de Ilusões, com Lauro Arrais, um programa diário, tá bom? Logo, logo as coisas estão sendo preparadas para isso, e logo, logo um programa super bacana, todo dia você vai ter como escutar o Lauro Arrais através da Web Rádio Holística Brasil, tá bom? Um abraço bem grande, um beijo na alma de todos. Curte, comenta e compartilha, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.